Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia muito abençoado para você e toda a sua família. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração de maneira extraordinária nesse dia. E eu quero te convidar então, para antes de você começar as suas atividades aí, ou talvez você esteja assistindo aí, já começou, né, no seu horário que você está assistindo esse café pastoral, quero te convidar para tomar esse cafezinho com a gente agora, um café onde a gente para meditar um pouquinho na palavra de Deus e espero que esteja sendo bênção na sua vida. Só gostaria de lembrar, como faço sempre, eu preciso lembrar isso a você. Se você está assistindo pelo YouTube agora, basta você fazer a sua inscrição, faz aí rapidinho, basta você clicar em inscrever-se em nosso canal e você vai estar abençoando este canal para que possamos alcançar mais vidas ainda. Além disso, no final, você deixe seu like, seu dislike, deixe seu comentário, é muito importante. E outra coisa muito importante também é você compartilhar este vídeo com outras pessoas. Se foi bênção para você, se está sendo bênção para você, será bênção para muitas outras pessoas. Em nosso canal você vai encontrar cerca de quase 100 vídeos para você poder assistir, se você quiser aí durante o dia, né, ouvir outras mensagens, outras palavras de edificação para a sua vida. Bom, talvez você esteja pelo Instagram, talvez você esteja pelo Facebook ou pelo WhatsApp. A maneira que você estiver assistindo, é muito importante a sua participação em nosso café pastoral. Bom, nós estamos falando sobre pensamentos de conquista, começamos ontem a falar sobre isso, baseados naquele episódio quando Moisés envia 12 espias à terra prometida para eles conhecerem como era a terra. E eles foram então até a terra e quando voltaram com um relatório extraordinário, dizendo que a terra realmente era muito boa, era algo que Deus havia realmente falado, que Deus tinha dito seria. Eu acho que os olhos deles se encheram mesmo de tudo aquilo que havia naquela terra. Porém, 10 desses espias, eles começaram a dar um relatório contrário. Como assim contrário? Primeiro eles falaram o que tinha de bom, depois eles começaram a dizer, mas é impossível nós tomarmos posse dessa terra, é impossível conquistá-la, tem muitos gigantes, eles vão nos devorar, eles vão nos destruir, são povos gigantescos. E aí eles começaram a assustar o povo e há uma confusão enorme no meio do povo, até que nós ontem falamos sobre Caleb e hoje nós vamos falar sobre a posição de Josué. E é muito importante você assistir o vídeo de ontem para você entender isso. E a confusão foi tão grande, queridos. Imagine ali, alguns dizem que seria 1 milhão de pessoas, outros 2 milhões, outros 3 milhões, enfim. Imagine que seja 1 milhão de pessoas foram para cima de Moisés e Arão, reclamar com Moisés e Arão naquele momento. E o que eles falaram foram coisas terríveis. Agora pensa comigo. Vamos ver o que Josué respondeu àquele povo. Como que Josué se comportou? Primeiro foi Caleb, depois Josué. Números capítulo 14, versículos de 8 a 10, diz assim. Olha só Josué falando. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Josué tinha rasgado suas vestes e começou a expressar então aquilo que estava no seu coração. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, mas a comunidade toda, olha só, a comunidade toda falou em apedrejá-los. A quem? Josué e Caleb. Então, Deus precisou intervir. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Quando Josué começa a falar a respeito da sua posição diante daquele momento que aquele povo vivia, e aquele momento, saiba você, que foi um momento crucial na vida do povo de Israel. Eles estavam há 40 dias da terra prometida. Você que conhece essa história sabe do que eu estou falando. Foi um momento marcante na vida de todo aquele povo. Aquilo ali iria determinar o futuro deles.
E aí o que aconteceu? Quando Josué vê toda aquela confusão, assim como fez Caleb, ele se posiciona e ele começa a dizer algumas coisas muito importantes que eu gostaria que você guardasse em seu coração, porque nossa batalha está aqui e nós precisamos nos posicionar diante das lutas que vêm sobre nós ou contra nós. Por quê? Porque Deus pode ter te prometido alguma coisa, ter falado para você. Se você olhar para a Bíblia, você tem milhares de promessas do Senhor na palavra de Deus. Alguns dizem que há uma promessa para cada dia do ano, então não seriam milhares, seriam centenas, né? Mas se você ler a Bíblia toda, você vai encontrar certamente milhares de promessas da parte de Deus, que Deus deixou para nós. Porém, todas elas sempre há uma condição. Em toda promessa de Deus há uma condição. Aí Josué começa a falar assim: se o Senhor se agradar de nós. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? Vamos à Bíblia? Olha só o que diz Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa entender a fé de maneira profunda. A fé, quando nós falamos, é acreditar. As pessoas usam muito essa expressão, mas eu tenho fé em Deus, ou seja, eu acredito em Deus. Bom, a fé é muito mais ampla do que simplesmente você acreditar que Deus existe. Ele diz aqui que isso é parte da fé, mas você precisa mergulhar mais nisso. Acreditar em Deus não é simplesmente achar que Ele existe. Você precisa também entender que Ele cuida de você. Quando Ele fala da recompensa, é que Ele tem cuidado de você. Ou seja, você põe nele toda a sua confiança. A fé não é humana, não é material, não é intelectual. A fé só pode vir de uma natureza espiritual, ou seja, quando eu abro meu coração para Jesus, para que Ele reine em minha vida, aí esta fé é gerada em meu coração, essa fé que me aproxima de Deus, essa fé que não me afasta, eu tenho que temer a Deus. E às vezes as pessoas fazem uma confusão enorme quanto a isso, né? Temer é ter medo de Deus. Se eu tiver medo de Deus, eu não vou me aproximar dele, mas a fé me aproxima de Deus, faz com que Deus se agrade da minha vida e da sua vida. Eu preciso realmente mergulhar nos braços dele e crer que ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos diante de todos os inimigos que me cercam, que talvez hoje mesmo você esteja enfrentando. Talvez você esteja num leito de hospital, talvez esteja enfrentando uma luta com um familiar que esteja no hospital agora, e Deus está dizendo para você que Ele quer que você o agrade. Como? Sem fé é impossível, então é pela fé que nós vamos agradar a Deus. Não se pode fingir, não se pode falsificar a fé, pois quando vêm as lutas, as batalhas, as guerras, as provas, as tentações, certamente nesses momentos a nossa fé será provada e nós vamos ter que colocar toda a nossa confiança no Senhor. Tudo que nós cremos segundo a palavra de Deus, nós vamos ter que colocar nos braços das mãos dele e ouvir a sua voz. A menor fé que existe, ela é capaz de mover uma montanha. Então creia em Deus, creia realmente no Senhor. Você conhece aquela história que eu já contei aqui no Café Pastoral, mas talvez você seja novo em nosso café e você que já está há bastante tempo conosco vai aprender mais ainda e relembrar essa história daquele homem que ele fazia uma apresentação nas cidades, ele atravessava numa corda de um prédio ao outro e era algo realmente surpreendente porque ele não usava nenhum sistema de proteção. Então aquele homem chegou a uma certa cidade e havia uma pessoa que o apresentava, na hora do show apresentava. E aí o que aconteceu? Aquele homem que apresentava começou a perguntar, né? Colocou lá o som e perguntar ao povo daquela cidade: vocês acham que ele é capaz de atravessar de um prédio ao outro sem nenhuma segurança sobre aquela corda? Aí todo mundo ficou quieto, desconfiado, porque nunca tinha visto aquele homem, e de repente aquele homem foi e atravessou de um lado e para o outro e voltou. E aí o povo começou a ficar: olha como é que ele é capaz, ele consegue. Aí o apresentador disse: vocês entendem, vocês acreditam, na verdade, que ele é capaz de atravessar com uma cadeira nas costas? E todo mundo disse: vamos ver o que acontece. E aí aquele homem atravessou com uma cadeira nas costas, foi e voltou.
sem nenhum sistema de segurança. Aí o povo começou a ficar alvoroçado, feliz, dizendo, olha como que ele pode, ele consegue. E aí o apresentador disse, vocês acham que ele é capaz de atravessar com uma mesa nas costas? E aí todo mundo, nós acreditamos, com certeza. E ele atravessou de um lado para o outro com a mesa nas costas. E aí começou a aumentar ainda, né, o que ele havia colocado. Vocês acham que ele é capaz de atravessar com uma bicicleta nas costas? E aí ele colocou de forma dificultosa e atravessou de um lado para o outro normalmente. E aí todo o povo estava já alvoroçado, confiando naquele homem, vendo como ele era capaz de fazer aquilo. E de repente aquele homem ali, o apresentador, chega para o povo e fala assim, vocês estão acreditando nele? Nós acreditamos, ele é capaz de fazer isso, ele realmente é capaz. Então vamos fazer o seguinte, vocês acham que ele é capaz de atravessar com uma pessoa nas costas de um lado para o outro? Aí todos falavam, nós acreditamos, com certeza, ele já fez isso com objetos. Então vamos fazer o seguinte, quem será o primeiro que irá subir nas costas desse homem e atravessar de um lado para o outro? E aí houve silêncio no meio daquela multidão e o pessoal começou a um olhar para o outro. Por quê? Porque ninguém teve a coragem de subir nas costas daquele homem e atravessar de um lado para o outro. Aí está a diferença entre fé, de você crer no Senhor totalmente, mergulhar no Senhor e acreditar no Senhor e acreditar no Senhor. Ou seja, qual a diferença entre você ter fé verdadeira e apenas acreditar? Quando você apenas acredita, você diz, Deus é capaz de fazer, Deus é capaz de mudar, Deus é capaz de transformar, Ele tem poder. Eu li isso na Bíblia. Mas crer de todo o coração é quando você mergulha nos seus braços e acredita que Ele é capaz de passar com você diante de todas as situações que você está enfrentando. Ele cuida de você, você vai confiar plenamente nele, você vai depositar a sua vida nas mãos dele. E aí ele é capaz, sim, sempre, de cuidar de você e de mim. Ele é o nosso Deus. Então não basta você simplesmente, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito, Deus é capaz de fazer. Então mergulha nos braços dele. A fé não é algo humano, material, intelectual. A fé é uma entrega plena nas mãos do Senhor. Então entenda isso, guarde isso no seu coração. Hoje nós vamos ficar por aqui. Ontem eu passei demais o tempo. Eu quero deixar você hoje meditar sobre isso. Talvez você que diz aí que eu tenho fé em Deus, tem fé em Deus. Mas quando vêm as lutas, as provações, você fica tão desesperado. Todos nós ficamos assustados diante de algumas coisas que vêm contra nós. Mas quando você se entrega a Jesus, você confia plenamente nele, fique calmo, ele vai cuidar, ele tem cuidado de nós, ele é capaz de fazer isso, ele é poderoso, não, ele é todo poderoso. Conheça-o cada vez mais na sua palavra, na Bíblia, e você verá que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por isso Josué disse, se vocês agradarem ao Senhor, se o Senhor se agradar de nós, e Josué começa a sua palavra dizendo sobre isso. Por quê? Porque aquele povo estava se afastando de Deus. Eles viram tantos milagres que nossos olhos não puderam ver, olhos físicos não puderam ver. Eles viram tantas maravilhas que Deus fez. Mas diante daqueles gigantes, daqueles povos que ali estavam, diante da terra que eles estavam para conquistá-la, eles não puderam confiar no Senhor. Que isso não aconteça com você em nome de Jesus. Confie plenamente, entregue seu coração a Jesus, deixe Ele reinar, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Se você permitir isso, reconhecendo seus pecados, confessando seus pecados, dizendo, Senhor, me perdoe, porque até hoje eu sempre acreditei no Senhor, mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor, porque eu sei que o Senhor é capaz de cuidar da minha vida eternamente, e Ele vai te dar a vida eterna, e Ele vai te selar com o Santo Espírito de Deus. Amém? Eu sei que você que já é cristão, você entende plenamente do que eu estou falando. Então vamos aprender a confiar plenamente também no Senhor. Nessa luta que você está passando, nesse gigante que está à sua frente, Deus é contigo. Que você tenha um dia muito, muito abençoado. E não se esqueça, se você está aqui no YouTube, ou pelo YouTube assistindo esse vídeo, faça inscrição no nosso canal, deixe seu comentário, seu like, seu dislike, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos abençoar outras vidas. Mesmo que você esteja no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, dê um pulinho no YouTube, faça a sua inscrição, contribua para esse canal para que nós possamos alcançar
muitas vidas para a glória do Senhor. Esse é o objetivo do nosso canal, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.